Olá, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo para mais essa aula, que tem como tema fractise e diagrama de caixa. Venha comigo! Você que está chegando agora, vai pegando logo o seu caderno, vai pegando seus materiais, vai se aprontando, chega numa mesa, chega num local que é legal para você estudar, coloque seu material, pega a régua, pega o que você tem de bom e vamos à aula. Eu vou fazer a leitura aqui, você vai acompanhando e a gente vai conseguindo se entender nesse contexto. Vamos lá? Esse problema foi pensado para que você entenda o que são os quartis e o diagrama de caixa. 15 graduandos do curso de Engenharia Ambiental realizaram uma avaliação do componente curricular Probabilidade e Estatística. A avaliação tinha valor mínimo de 0 e máximo de 20 pontos. As notas obtidas pelos 15 graduandos estão na lista a seguir. Vou deixar aqui do ladinho para que você acompanhe, para que você não perca nada. Recomendo a você que a hora que a tabela aparecer aqui do lado, pause o vídeo, anote em seu caderno para que você não perca nada, para que você compreenda todo o raciocínio. Com base no conjunto de dados, letra A, calcule o primeiro, segundo e o terceiro quartis e escreva uma interpretação para os valores encontrados. Letra B, calcule a amplitude interquartil e escreva uma conclusão para o valor encontrado. Letra C, faça um diagrama de caixa para o conjunto de dados e escreva uma interpretação para o gráfico. Vamos lá? Vamos à resolução? Venha comigo! Como se trata de informações que são de uma amostra, então nós vamos organizar em rol. Nessa coluna aqui vamos colocar a posição e aqui nós vamos fazer o rol. Então são 15 informações, temos o primeiro dado, o segundo, o terceiro dado, o quarto até o 15º. Os dados organizados em rol, então fica o primeiro dado, o menor dado é o 5, 7, 9 e assim sucessivamente até o 15º. Aqui nós temos a posição da informação e aqui nós temos o rol, é a organização em ordem crescente. A gente sempre faz o seguinte, ó, a posição da mediana vai ser igual n mais 1 dividido por 2. Mas quem é n nesse caso? O n é a quantidade de dados, que é exatamente 15. Então, a posição da mediana vai ser 15 mais 1 dividido por 2. 16 dividido por 2 igual a 8. Então, é o oitavo dado. O oitavo dado... Então, o valor da mediana, que no nosso caso é o Q2, é exatamente 15. Agora a gente observa o seguinte, olha, a mediana dividiu o conjunto de dados em duas partes. Aqui nós temos 7 informações, 7 dados, os menores, os 7 menores, aqui nós temos os 7 maiores. A posição do Q1... ela é dada por n mais 1 dividido por 4, ou seja, é 1/4 dos dados. 15 mais 1, 16 dividido por 4 dá exatamente 4. Então, a quarta informação é justamente o 10. O valor do primeiro quartil é exatamente 10. Agora o Q3. Como é que a gente encontra o nosso Q3? A posição do Q3... ela é 3/4 de n mais 1. Então, a posição do Q3 é 3/4 de 15 mais 1. Então, a posição
do Q3 será 15 mais 1, 16. 16 vezes 3, 48. 48 dividido por 4 é exatamente 12. Então, é o 12º dado. É essa informação aqui, olha, que está no 12º dado, que no caso vale 18, que é o valor do nosso Q3. Então, o valor do Q3 é exatamente 18. Então, pessoal, é isso aí, olha. Você vai lá com calma e faz esses cálculos. Aí você vai falar assim, mas Gilberto, você me passou um conjunto de dados que tem exatamente n ímpar. E se fosse n par? Pessoal, presta atenção. Olha o que está acontecendo. O método que eu estou utilizando aqui é o método que utiliza a mediana. N mais 1 dividido por 2. Se o conjunto de dados for par e você não encontrar a posição da mediana, o que você vai fazer? Você usa o critério da mediana. É uma das orientações. Existem outras orientações, mas que não é o caso dessa videoaula. Nós vamos utilizar o critério da mediana. Escrevendo uma interpretação. É isso aí, então. Aproximadamente 25%, que é 1/4, que é o primeiro quartil dos graduandos, obtiveram 10 pontos ou menos. Aproximadamente 50% dos graduandos obtiveram 15 pontos ou menos. E aproximadamente 75%, que é 3/4 dos graduandos, obtiveram 18 pontos ou menos. A letra B, calcule a amplitude interquartil e escreva uma conclusão para o valor encontrado. Então, a amplitude interquartil, ela é a diferença entre o terceiro quartil, o valor do terceiro quartil e o valor do primeiro quartil. A amplitude interquartil é a diferença entre o 18 e o 10 nesse conjunto de dados. As notas obtidas na porção da metade do conjunto de dados variam no máximo em 8 pontos. A letra C. Faça um diagrama de caixa para o conjunto de dados e escreva uma interpretação do gráfico. O algoritmo para desenhar um diagrama de caixa é o seguinte. Passo 1. Encontre o menor valor do conjunto de dados. Passo 2. Encontre o maior valor do conjunto de dados. Passo 3. Encontre o valor de Q1, Q2 e Q3, que são o primeiro, segundo e terceiro quartis. Passo 4. Construa uma escala horizontal que ultrapasse a amplitude dos dados. Passo 5. Represente os 5 números sobre a escala horizontal. Passo 6. Desenhe uma caixa a partir do primeiro quartil para o terceiro quartil e desenhe uma linha vertical na caixa do segundo quartil. Passo 7. Desenhe os bigodes a partir da caixa para as entradas mínimas e máximas. E fim. A entrada mínima, o menor dado é 5, o maior dado é 20, o primeiro quartil é 10, segundo 15, terceiro 18. Esses 5 números são chamados por alguns autores de regra dos 5 itens. Esses 5 itens são os números necessários e suficientes para a construção do diagrama de caixa. É isso aí. Agora a gente precisa colocar o nome nesse diagrama de caixas. Então vamos pensar, ele representa o quê? Ele está vindo de um conjunto de dados que representam as notas dos nossos alunos. Então, vamos escrever dessa forma. Notas dos graduandos. E vou escrever também uma interpretação. A interpretação é a seguinte. Quando você olha para esse diagrama de caixas, você pode concluir que não tem nenhum dado discrepante. O que é um dado discrepante? É quando ele se afasta muito do conjunto de dados. No caso 5 aqui fica um pouco longe, mas não é tão longe do 10 assim. Poderia até ser considerado, mas não vou considerar aqui na minha interpretação. A concentração dos dados estão de 10 a 18
e ali tem quase 50% dos dados. De acordo com as informações, pode-se concluir que os dados não apresentam nenhum possível valor discrepante, ou seja, o conjunto de dados parece ser homogêneo. Aproximadamente 50% das notas estão entre 10 e 18, entre o primeiro e o terceiro quartil. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço em seu coração.